Você está perdido na hora de escrever redação? Você está decorando o modelinho que você encontra na internet, que todo mundo faz, aquela mesma coisa igual? Cara, para com isso agora mesmo, porque hoje eu vou te ensinar um modelo, uma estrutura de redação super simples. Mas não é para você decorar, não é um esqueleto decoreba, é para você entender o que você está escrevendo. Decorar é um negócio que não te ajuda, não vai te levar a lugar nenhum. Eu quero que você aprenda a escrever, não só redação do Enem, qualquer tipo de redação, e-mail pro seu chefe, cartinha de amor pro seu crush, você vai conseguir escrever com essa estrutura bem simples. Você vai entender que redação é moleza, escrever é uma delícia e, enfim, é isso que eu vou te ensinar hoje, beleza? Como sempre, falando sempre, decorar não é bacana, vamos usar a cabeça porque ela não tá aí de enfeite. Então, se você quiser acompanhar esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, comentário aqui abaixo. Não se esquece também de entrar na nossa comunidade lá do Discord. Tem um monte de gente para você conversar, para você tirar dúvidas, para você até jogar um Gartic nas horas vagas. Clica lá e entra e conhece a galera. E se você quiser estudar comigo, se você quiser aprender comigo o meu modelo de estudos, você pode conhecer o curso Gabaritei, onde eu te ensino a aprender para o vestibular, para a prova de concurso, para o que for. Diferente de um cursinho onde eles te dão conteúdos, eu te ensino a utilizar os conteúdos gratuitos que a gente tem de monte na internet para você aprender aí sem gastar quase nada na sua casa, beleza? E lá eu também te ensino matemática do zero até o Enem, que é um módulo bônus que você pode pegar com o Gabaritei ou sem o Gabaritei, tanto faz. O link está aqui abaixo, você vai descobrir sozinho porque você é esperto, né? Então vamos falar sobre essa tal estrutura que eu trouxe aqui para vocês. Primeira coisa, muito fácil. Redação do Enem só tem 4 parágrafos, ok? Eu acho que isso aqui a maioria das pessoas sabem, deveriam saber, mas são 4 parágrafos e isso aqui a gente não muda. Por quê? Porque todo mundo faz assim. Pode mudar? Pode, mas é arriscado, então não mude. Esses 4 parágrafos a gente vai organizar da seguinte forma: começo, meio e fim. Você já deve ter ouvido isso alguma vez na aula de português. Sua professora sempre fala que redação escrita tem que ter começo, meio e fim. Eu vou te explicar por que e como organizar isso melhor, tá bom? Começo da nossa redação, primeiro parágrafo, vai ser a introdução. O que você vai colocar na introdução? Às vezes você fica em dúvida. Na introdução, você tem que apresentar o problema, a tese que você vai estar escrevendo. Geralmente a redação do Enem, ele vai te dar um tema, problema. Então você vai falar em uma introdução sobre aquele problema, beleza? O meio são os argumentos. Então geralmente são 2 parágrafos de argumentos. O que é um argumento? São causas ou efeitos desse problema. Geralmente vai ser isso. Rio, me explica melhor o que isso quer dizer. Por exemplo, se você for falar de crise hídrica no país, você tem que falar quais são as causas. O que gera crise hídrica? Então isso aí é um argumento. Você pode falar o seguinte: o grande causador da crise hídrica é o agronegócio. Eles consomem 80% da água do país. Isso daqui é uma causa, beleza? Efeito da crise hídrica é o seguinte: é você falar como que, sei lá, você não ter água potável, como que isso pode afetar a saúde, porque aí eles vão ter que usar o volume morto. No volume morto tem mercúrio, e o mercúrio vai dar várias doenças, vários problemas, e não sei o que lá para todo mundo. Então você pode falar sobre efeitos, problemas depois, né? E por que isso é importante? Porque quando você fala sobre o que gera o problema, você naturalmente está direcionando para a solução. Se o problema hídrico é gerado pelo agronegócio, então é só lidar com o agronegócio, entende? Isso gera para nossa conclusão. Se você está falando sobre efeito, você não vai gerar, né? Não vai levar para a conclusão, mas você vai falar o seguinte: olha, isso aqui é um problema porque está tendo esse efeito. Então isso é um argumento que faz com que o problema seja, né, se torne mais importante para a pessoa que está lendo, tá bom? E por fim, o fim é a proposta de intervenção, ou seja, você vai dar uma solução para aquele problema. Não uma solução final, mas você vai tentar atenuar aquele problema que está acontecendo, beleza? Então isso daqui é o modelo da redação, olha só, começo, meio e fim. É só isso, Rio? Isso daqui eu já sabia, todo mundo já sabe. Não é só isso. Porque agora a gente vai falar sobre as partes dentro de cada parágrafo, que isso sim é importante para a gente. Então, como que a gente vai entender? Cada parágrafo desses, eles vão ser também divididos em começo, meio e fim. Quando você entende isso, é tipo assim, é um buff, né? É um mind blow. Porque você vê que a redação é muito fácil de escrever. É muito simples, é só você entender isso.
Então o começo do começo, ou a introdução da introdução, é geralmente onde você quer chamar a atenção do seu leitor. Como que você chama a atenção do seu leitor? Geralmente você vai colocar uma citação, você vai falar alguma coisa ou do mundo ideal, geralmente vai ser um mundo ideal, ou do mundo problemático que você quer apresentar, tá bom? Então, na introdução, geralmente você vai falar que é uma alusão histórica, você vai usar a Constituição, você vai falar sobre algum filme, algum livro, algum autor, você vai falar alguma coisa disso daqui. Por quê? O leitor ele não quer saber do tema da redação, essa que é a grande verdade. Você não abre uma revista querendo ler sobre crise hídrica, necessariamente. Mas se lá no começo começar a falar sobre Stranger Things, talvez você fale, mano, o que Stranger Things tem a ver com crise hídrica? Eu vou continuar lendo. Então isso gera curiosidade no leitor, tá? Meio da introdução vai ser o quê? Você vai pegar essa introdução da introdução, a citação, e você vai conectar com o tema, com o nosso problema. Então você vai fazer a conexão com o problema. E por fim, geralmente você vai apresentar o quê? Os argumentos da redação. Isso daqui é um modelo só que eu estou falando, é só uma proposta. Não precisa seguir isso. O que importa é você entender que seu parágrafo tem que ter começo, meio e fim também. E aí você vai decidir como que você vai elaborar sua redação usando sua criatividade, tá bom? Você não precisa seguir um modelo. Tanto que a redação que eu peguei aqui não segue exatamente isso. O meio, o que vai ser? Né? O argumento. E esse argumento ele vai ter começo, meio e fim. Como que a gente vai organizar isso? No começo, a introdução, muitas vezes você pode utilizar isso ou não, tá? Se você quiser ou não. Mas olha só, a última parte da introdução, geralmente as pessoas citam os argumentos. Ou seja, isso faz uma conexão com o próximo parágrafo. Então, no próximo parágrafo, na introdução, o que você pode fazer? Você pode citar o tema. Ou você pode simplesmente falar o argumento que você já vai deixar, que você vai elaborar nesse parágrafo. Tá? Então, você conecta a última linha com a primeira linha. Então o leitor sente uma certa fluidez na hora que ele está lendo. Isso aqui é bem bacana para você criar na sua redação, né? Conectar esses dois caras. E aí, enfim, no meio você vai colocar fatos, você vai colocar citações, você vai colocar alusões históricas, dados, o que você quiser utilizar, mas geralmente são fatos. Ou seja, isso está acontecendo. Você nunca vai usar numa redação desse tipo, né? Dissertativa, argumentativa, você nunca vai usar tipo assim, eu acho, na minha opinião. Você nunca vai tirar coisas da sua cabeça. Você vai tirar do mundo real e você vai falar coisas de forma lógica. Tá? Se você, ao utilizar a água do volume morto, a quantidade de mercúrio, né, presente na água se torna maior do que o normal e isso gera problemas para a saúde. São fatos. Não estou inventando, não estou dando uma opinião. Estou falando que isso existe, isso acontece. No volume morto tem. Se eu tiver os dados de porcentagem de quanto de mercúrio tem no volume morto, eu posso apresentar aqui, certo? Então, isso aqui são fatos. Por fim, o que eu vou fazer? Geralmente, eu vou dar um reforço da solução ou eu vou reforçar qual que foi, né, o que eu apresentei aqui no meu argumento, tá bom? Então eu vou dar uma conclusão para aquilo que eu disse no meu argumento. No exemplo vai ficar bem claro isso daqui. E a parte final também, tem começo, meio e fim. No começo da nossa proposta de intervenção, você vai introduzir, você geralmente vai falar, portanto, temos um problema para resolver. Como a gente vai resolver isso? No meio, a gente vai dar as propostas. E por fim, depois que a gente deu a proposta, a gente vai apresentar o mundo ideal. A gente vai falar, se tudo isso for feito, lembra que lá no começo a gente falou sobre o mundo ideal? Se tudo isso for feito, a Constituição brasileira pode ser respeitada e todas as pessoas terão direito à água potável no Brasil. Pronto. Você conecta aqui. Então, esse entendimento de você ter a estrutura da redação desse jeito é importante por quê? Porque fica tudo bem ligado. A pessoa lê de forma mais fluida, a pessoa entende como que uma coisa se conecta à outra, tá vendo? Então, isso daqui se conecta com isso daqui se conecta com isso, e a última linha vai se conectar com o começo. Isso aqui é uma estrutura meio que padronizada, né, que você pode seguir, que você pode entender o texto, isso aqui vai te ajudar a organizar. Você precisa seguir isso daqui 100%? Não, conforme a gente vai ver aqui. O que eu recomendo para você entender melhor, analisar e aprender essas estruturas? Recomendo que você vá lá na internet, coloca lá, Lucas Felp, que é o cara até que eu vou usar a redação aqui para apresentar pra gente. Você coloca lá, cartilha, redação a 1000. Ele fez o quê? O cara ele pegou todas as redações nota 1000 dos anos, foi lá e foi
criando PDFs com essas redações juntas. Então eu peguei do ano 2018, eu vou usar como exemplo aqui a própria redação que ele colocou, que ele também tirou a nota 1000, né, para a gente analisar, beleza? Então, começando do começo, né, não do final. Vamos lá. Introdução. Vamos analisar juntos. Ele escreveu o quê? No livro 1984 de George Orwell é retratado que um futuro distópico em que um estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Então isso aqui foi a introdução. A introdução dele fala sobre um livro super conhecido, todo mundo já ouviu falar de 1984, todo mundo já ouviu falar de Big Brother, né? Então a gente meio que se conecta com o texto. Opa, já ouvi falar disso aqui, parece interessante. E ele continua aqui, o que ele faz aqui na introdução dele é um pouco diferente, porque ele se estende bastante na citação dele. Porque ele utiliza essa citação e ele desenvolve muito do tema do que ele vai falar em cima da própria citação. Então, ó, nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Então tudo isso aqui foi, na verdade, só a introdução, só o comecinho. Ele está explicando aqui em cima da alusão. E aí ele conecta com o tema. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Tá? Então aqui ele conectou, ele pegou a alusão e ele conectou aqui. Eu diria que isso daqui é o começo, isso daqui vai ser o meio, ó. Ele está conectando. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público. Então isso daqui é o que? A tese da sua redação. O tema é o que? Manipulação do comportamento do público, das pessoas, através da internet, alguma coisa assim. Então isso aqui ele criou uma tese, ele criou um problema em cima desse tema. Tá? Preso em uma grande bolha sociocultural. Então aqui ele termina. Tá? O que ele fez aqui é diferente de muitas redações, porque geralmente o que acontece? Geralmente a gente coloca citação no segundo parágrafo, na segunda parte. A gente vai conectar a citação com o nosso tema, e aí na terceira parte a gente vai falar dos argumentos que a gente vai colocar à frente. Só que aqui meio que a tese que ele apresenta já tem os argumentos. Então ele fala, ó, restrição de informações disponíveis, que é o primeiro argumento, e para influência comportamental do público, que é o segundo argumento. Então a tese que ele está apresentando, tá, ele não usa o tema diretamente, mas ele cria um problema utilizando os dois argumentos aqui, que vão ser utilizados, né, nos próximos parágrafos, ok? Então com isso ele conecta, no final desse parágrafo ele conecta a introdução com o resto. Primeiro parágrafo, o primeiro argumento, ele fala sobre a exposição filtrada de conteúdos na internet, ou seja, você limitar o conteúdo que a pessoa está acessando na internet para manipular ela. Ele começa, em primeiro lugar, é um padrão isso aqui, tá? É importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, que é o nosso tema do parágrafo. Consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. Beleza? Introdução. Segunda parte. Agora ele vai desenvolver isso que ele está expondo. Ele falou, isso aqui é o que ele quer falar. Entende? Não é um fato, não é um dado, não é nada. Agora ele quer provar isso que ele está falando, que os conteúdos são filtrados. Então ele fala, de acordo com o filósofo, né, Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Então ele cita a citação do começo. E ele conclui, assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para consumo pessoal. Tá? Então, vamos analisar. Na introdução, ele manda o tópico frasal. No meio, ele coloca uma citação, uma alusão aqui, né, uma citação de Bauman, para ele provar o ponto dele. E no fim, ele liga os dois. Então aqui, assim, segundo o que foi dito aqui, os usuários são manipulados. Ok? Fechou. Segundo argumento, vamos lá.
controle do comportamento por algoritmos. Então, introdução. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Então, isso aqui ele já coloca aqui, ó. Vou falar sobre isso no começo, introdução. Né? Porque introdução é tipo, vou falar sobre isso, não é? Se lê a introdução de um livro, você está anunciando aquilo que vai ser dito. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, olha só, ele citou o parágrafo anterior. O indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade das opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Então aqui ele pega mais uma citação, ele cita uma série de TV para ele provar o ponto dele. E ele fala, compara agora com a realidade. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da escola de Frankfurt. Outra citação ele coloca, produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Tá? Então ele apresenta as coisas e termina dessa forma. Ou seja, o argumento dele é que as pessoas são controladas. Por que elas são controladas? Com o objetivo de, né, controlar o público e atingir facilmente esse público, tá bom? Final, só para a gente finalizar então, intervenção. O que acontece? Introdução. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Olha só, introduziu. Vai falar o quê? Na introdução do final, ele vai falar o quê? Alguma coisa precisa ser feita. Essa é a mensagem disso daqui. Próxima parte. Intervenção. Para a conscientização da população, o MEC tem que criar, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalham... enfim, eu não vou ensinar você a fazer uma intervenção, porque não é esse o objetivo do vídeo. Inteligência dessa ferramenta, divirta os internautas, blá blá blá, tá, alguma coisa tem que ser feita. Final, somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. E ademais estourar a bolha aqui, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston, introdução, em 1984, as novas tecnologias estão construindo os cidadãos do século XXI. Então ele fecha o ciclo, tá bom? Então é isso. O que você tem que fazer então para você aprender a fazer uma redação tão boa quanto essa? O que você tem que fazer? Você tem que pegar as redações que você tem ali, nota 1000, analisar como que eles escreveram e encontrar o que foi o começo, meio e fim de cada parte. Porque na hora de você fazer a sua redação, é bem simples. Você vai pegar o tema e você vai começar pelo começo. Você vai falar, como que eu quero introduzir o meu texto? O que a introdução tem a ver com o meu tema? E quais são os argumentos que eu vou falar no meu tema? Aí depois no argumento, né? Bom, como que eu apresento esse argumento? Quais são os fatos que eu tenho para esse argumento, as citações? E por fim, eu vou reforçar o argumento ou eu vou levar para a solução. Falar, desta forma, o problema se torna evidente e precisa ser resolvido. No final, o que você fala? Portanto, alguma coisa deve ser feita. Né? Geralmente você não vai deixar esse final e esse começo juntos, né? Porque senão vai ficar repetitivo. Então, portanto, alguma coisa tem que ser feita. Dessa forma, o Ministério de alguma coisa tem que fazer tal coisa por meio de escolas ou palestras, tal coisa, com a finalidade de melhorar a situação. Né? Desta forma, o mundo ideal que citamos aqui no começo será alcançado. Olha só, é simples demais. Muito simples, são 9 partes que você tem que entender, né, de 3 partes. Fechou? Então, espero que esse vídeo tenha, sei lá, ajudado você de alguma forma, tenha ilustrado para vocês e que eu tenha dado o caminho das pedras. Isso é uma das coisas que você tem que saber para a redação, claro. Só saber disso aqui não vai solucionar tudo. Mas o importante é saber escrever. Depois que você sabe escrever, sabe colocar vírgula, acentuar, passar a ideia da sua cabeça para o papel, e você tem a estrutura, sua redação, não tem como. Você vai tirar uma nota acima de 900, beleza? Isso a gente vai falando nos próximos vídeos. Se você curtiu, então deixa aqui abaixo qual é a sua maior dificuldade com a redação. Se você entendeu, não entendeu, se você concorda ou não concorda. Tamo junto e até a próxima. Também vou deixar aqui o link pro Lucas Felp. Fechou? Tamo junto, falou!